Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Inganga. Vamos falar sobre um assunto bastante relevante. E não é somente para as mulheres. Se enganam quem acha que o assunto do sagrado feminino pertence somente às mulheres. Não pertence. É um assunto extremamente importante, porque existe uma busca desesperada, né, da parte das mulheres por esse entendimento e um desconhecimento da parte dos homens sobre isso na vida deles. Então, é um assunto extremamente importante, porque isso pode definir, inclusive, a vida e a prosperidade desses gêneros masculino e feminino aqui na Terra. Muito bem. Lá na antiguidade, isso é comprovado, não é algo que eu estou especulando. Existiram grandes deusas, né? E eu não estou falando de deusas menores, né? Como Hecate, por exemplo, que é uma deusa muito menor, né? Eu estou falando de grandes deusas que eram cultuadas, inclusive muitas delas tinham seus próprios templos, né? E também tinham suas próprias nações. Se não fosse assim, a cidade de Atenas não se chamaria Atenas, certo? Das maiores deusas proeminentes da antiguidade, que vocês chamam de Ísis, esse é o nome grego dela. O nome real dessa deusa era Alsut, tá? Ela tinha um papel fundamental no Antigo Egito. Não só da fertilidade e da prosperidade, mas também ela era responsável pelos deuses menores ou aqueles que estavam abaixo, não é? De Ra, que era, dentro da mitologia, o pai dela, certo? Então ela era a deusa dos homens. Ra era o deus supremo. Ísis e Osíris eram os deuses dos homens. E existiam outros deuses, como Hathor, Osíris, né, Baste, enfim. Só que Ísis, ela tinha um papel extremamente importante, porque não era só a irmã de Osíris, mas era consorte dele também. E ela era filha direta de Ra, assim como Osíris. Existiram também outras deusas, e todas elas seguiam essa trilogia, tá? Ou essa tríade, ok? Assim como Ishtar, assim como Asherat e tantas outras, e aí é dentro da Mesopotâmia. Bom, elas tinham um papel na sociedade extremamente importante. E elas eram, sim, reverenciadas, tanto por homens quanto mulheres. Não existia essa diferença, não somente mulheres vai cultuar Ísis, vai cultuar Atenas, vai cultuar Hera, enfim, ou Asherat, ou Ishtar, tá? Não, eram
homens e mulheres. E elas tinham templos, tinham reverências, tinham oferendas, não é? Assim como Diana, né, em Roma, enfim, Vênus, né, que seria Afrodite. Então, elas representam, dentro de uma tríade da criação, uma energia que se chama sagrado feminino. Grande parte das religiões antigas, e algumas existem até hoje, elas pode ser que por uma questão de dominação patriarcal ainda que existe, eles não contam ou eles não deixam claro o papel da energia feminina, não só aqui na Terra, mas no papel da criação. Quando você estuda a fundo as escrituras sagradas, e eu não estou falando de Bíblia, tá? Você percebe, você encontra isso. E não é uma questão de interpretação, tá? Ah, não, ela está lendo, ela é mulher, então ela vai puxar pro lado dela, né? Porque ela provavelmente é feminista. Não. Né? Inclusive, grandes estudiosos dessas escrituras sagradas também deixam claro isso, tá? Então, o sagrado feminino, ele pertence à humanidade. E ele não pode ser diminuído. Ele não pode ser menosprezado, sejam por homens ou mulheres. E aí não tem nada a ver com feminismo. Tem a ver com perpetuação da espécie. Tem a ver sobre equilíbrio de existência. E aí não independe se isso se aplica somente ao ser humano. Não, a todos os seres viventes aqui. Por quê? A Terra, ela tem vida. E eu não estou falando da vida que caminha aqui, eu estou falando dela própria, como ente, como entidade, tá? E ela é feminina. Ela tem essa polaridade. Por que isso? Porque a Terra, ela precisa ser como um ventre. Ela aqui, ela precisa gerar, ela precisa criar, ela precisa nutrir os seres que aqui nascem. Então, a característica dela, a energia dela é feminina. Então, a energia feminina, ela vai muito além do que você apenas se achar feminino. E aqui eu não estou excluindo nada, não estou tendo qualquer tipo de preconceito. Eu sei que existe algumas diferenças, mas aqui eu estou falando de energia, tá? Só energia. Então, ela tem uma característica própria. Quando, né? E aí, antes de eu entrar no detalhe da mulher, ou do sexo feminino, do gênero feminino, porque aí se aplica gênero de fato, eu preciso esclarecer uma coisa. Todos os seres da Terra possuem os dois sagrados, o masculino e o feminino. Não existe, dentro de um equilíbrio natural, uma sobreposição de um pelo outro. Porque a partir do momento que isso ocorre, você tem um desequilíbrio. Você tem o caos total. Então, sim, os homens possuem o sagrado masculino e o sagrado feminino. As mulheres possuem o sagrado masculino
e o sagrado feminino. Agora, com relação às mulheres, é claro que se a Terra, se onde nós vivemos, essa entidade, ela é feminina, a influência dessa entidade sobre nós mulheres se torna maior. Então, eu digo assim que a cobrança também se torna maior. Por isso que muitas mulheres acabam desenvolvendo problemas no sistema genitor, no útero, nos ovários, não é? Em todo esse aparelho, em todo esse sistema genitor. Não que os homens também não sofram, mas sim, né, essa parte dos animais, dos seres humanos, pertence ao sagrado feminino. Porque ele gera. O homem também é gerador. Então, quando há um desequilíbrio, as mulheres, principalmente as mulheres, sentem e começam a ter problemas sérios. Ou seja, o sagrado masculino dela está superior. Ou o sagrado masculino dela, vamos supor que seja, pense numa bateria de celular, você tem lá 50% sagrado masculino e 50% sagrado feminino. Só para ficar mais didático. Às vezes, o sagrado masculino dela está no 50%. Não há uma sobreposição, ele não está em 60%, em 70%. Entretanto, o sagrado feminino dela está a 10%. E a mesma coisa acontece com os homens. Quanto mais machista, quanto mais conservador. Bom, mesmo porque, né? Existem pesquisas científicas que pessoas conservadoras têm um QI abaixo da média. Não sou eu que estou dizendo. Então, quanto mais as pessoas se deixam levar por convenções sociais que não tem nada a ver com as leis naturais ou as leis universais, mais o sofrimento aumenta, mais o caos aumenta. Ontem eu escutei a Dona Maria do Cruzeiro, é uma malandra que eu carrego. Ela é mais pombogira. E ela falou uma coisa importante. Uma coisa é a lei dos homens. Outra coisa são as leis espirituais. São as leis da criação. Não que a gente não possa interferir nas leis espirituais. E nós interferimos. Mas se mantém ali dentro de um controle. Aqui também. Senão a gente não teria essa bagunça, né? E aqui, vejam, eu não tô falando de feminismo nem de machismo. Sim, uma mulher que é extremamente feminista, que não entende que não é uma questão de que a mulher tem que ser superior ao homem. Não, ela tem que ser igual. Ela tem possibilidades de ser igual. Mas no momento que ela está gerando e precisa parar por um instante para cuidar daquela criança que depende dela, não é que ela deixa de ser igual ao homem. São apenas situações e papéis diferentes. Mas o índice de inteligência dela, a capacidade geradora dela, não é diferente de um homem. E em alguns casos é até superior. E não é, independe do gênero. Tanto é que tem homens geniais e tem mulheres geniais. Agora, cada um
em dados momentos das suas vidas, possuem papéis diferentes na natureza. Então, não é uma questão de fraqueza. Ai, porque as mulheres são mais fracas. Não. Também os homens não são mais fracos. Então, não é uma competição. Entre espécies, dentro dos seus gêneros, não existe competição. Existe competição entre os próprios gêneros. Por exemplo, o macho que vai acasalar, ele vai competir com o outro. Porque existe uma fêmea privilegiada, não é? Que talvez uma fêmea alfa, né, que tenha bons DNAs, então eles vão competir. Mas entre eles, entre a fêmea e o macho, não há competição. Há cooperação. Não há diminuição entre as espécies, só na nossa. Então, tanto o machismo quanto o feminismo, se não for bem entendido, é que o machismo se tornou algo muito pernicioso. E o feminismo é sim um combate, é sim uma forma, é uma luta, não é? Eu não sou contra o feminismo, pelo contrário, eu sou feminista. A questão é que eu não sou radical. Eu não tô aqui para transformar homens em escravos. Não. A luta é por equilíbrio. A luta do sagrado não deveria existir, porque é sagrado. Faz parte do universo da criação. Então, no sagrado não tem competição. Não existe. O que existe é ignorância. Então, como uma mulher ou um homem vai encontrar um equilíbrio no sagrado feminino? Bom, primeiramente, ele tem que entender tudo isso que eu falei. Então agora eu vou lutar contra os homens. Não. Não. Não é isso. Então, primeiro você começa a lutar contra você mesmo. Contra a criação que você teve desde a infância. Você é um produto social. E a natureza não é um produto social. A criação não é um produto social. As religiões é um produto social. Então é importante que vocês entendam isso. O equilíbrio entre os sagrados é necessário. Extremamente necessário para a continuação da espécie humana e dessa entidade chamada Terra. Porque não se enganem, ela não é vítima. Não se engane. Nós podemos ser vítima dela. É isso, gente. É muito importante entender as coisas com clareza, com sabedoria, não é? Sem criar polêmica. Pode ser até que para alguns o que eu tenha dito possa sim ser uma polêmica. Mas se pensar racionalmente, verá que não. É apenas uma constatação. Grande beijo a todos da Mameta em Ganga para vocês. Tchau, tchau.